Eu quero convidar a todos para abrirmos juntos as Escrituras no Evangelho de Cristo, conforme o registro de Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3, e faremos a leitura do verso 1 ao verso 20. Lido o texto, por favor, mantenha a sua Bíblia aberta comigo nesta passagem. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados, e toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa, e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas o de lançar João no cárcere. Meus irmãos, João Batista é certamente uma das figuras mais emblemáticas da história e uma das figuras mais importantes no registro bíblico. João Batista é uma espécie de dobradiça da Bíblia. Ele fecha o Antigo Testamento, ele abre o Novo Testamento. Era aquele tipo de homem empolgado com Jesus antes mesmo de nascer. Um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre. O homem que recebe de Jesus um dos mais distintos elogios que um homem pode receber na vida. Foi Jesus quem disse: dentre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. Este foi o precursor do Messias, aquele que teve o privilégio de olhar para Jesus e dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O propósito de Lucas, que era médico e historiador,
é descrever para nós o cenário do Império Romano e da província de Israel, politicamente e religiosamente falando, no período em que João começa o seu ministério. E ao fazê-lo, Lucas adota uma metodologia. Ele parte do geral para o particular, do império para a província. Se não, vejamos, versículo 1. No 15º ano do reinado de Tibério César. É sabido de vocês que Tibério César governou do ano 14 ao ano 37 da era cristã. Se João começa no 15º ano, estamos falando que João Batista começou o seu ministério no ano 29 da era cristã. A grande pergunta é: como é que era esse cenário político do império neste primeiro século, quando João começa o seu ministério, até o final do primeiro século, quando o evangelho sai de Jerusalém e chega a Roma? Talvez pudéssemos trazer à nossa memória a figura do grande general Júlio César, que foi assassinado pelo Senado romano. Poderíamos lembrar de César Augusto, que começa a governar no ano 27 antes de Cristo e governa até o ano 14 depois de Cristo, o período em que Jesus nasceu. Poderíamos trazer à memória o governo de Tibério César, filho adotivo de César Augusto, que governa do ano 14 ao ano 37, período em que João começa o seu ministério e que Jesus realiza o seu ministério, morre e ressuscita. Poderíamos lembrar de Calígula, que governou de 37 a 41, e foi um homem tão mau que foi assassinado. Poderíamos trazer à memória o governo de Cláudio, que governou de 41 a 54, quando houve uma grande fome no mundo e os judeus foram expulsos de Roma. Poderíamos relembrar de Nero, que governa de 54 a 68, quando Roma é incendiada em 64 e começa a brutal e sangrenta perseguição contra a igreja. Poderíamos lembrar de Vespasiano, que governa de 69 a 79, período em que Jerusalém é atacada e tomada, havendo a grande diáspora, período em que também se constrói o anfiteatro da morte, o Coliseu Romano em Roma. Poderíamos trazer à memória o governo de Tito Flávio, que governa de 79 a 81, e poderíamos fechar esse registro lembrando-nos de Domiciano, que governou de 81 a 96, foi chamado de segundo Nero, foi o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus, o imperador que deportou o apóstolo João para aquela colônia penal, a ilha do Mar Egeu, a ilha de Patmos. Por que estou lhes trazendo esse breve registro? Apenas para pontuar um ponto, um aspecto. É que a maioria desses homens que governaram o mundo eram homens maus, eram homens truculentos, eram homens sanguinários. O cenário político do império era o pior possível. Mas talvez você possa perguntar: e como é que estava o contexto político da província de Israel? Será que estava melhor? Vejamos a continuação da leitura do verso 1. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judeia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca de Tureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene. Há algo estranho nesse versículo, muito estranho. O que tem de estranho aqui? O que tem de estranho aqui é que o primeiro nome da lista não é filho de Herodes. Aqui é uma descrição dos tetrarcas. Tetrarca é o governo de quarta parte. Quando Herodes o Grande morreu, o território de Israel foi dividido entre 4 partes. A tetrarquia da Judeia, o tetrarca era Arquelau, ele não está aqui. Está lá em Mateus 2:22. Por que Arquelau não está aqui? Por que no lugar de Arquelau tem um governador romano aqui, Pôncio Pilatos? Como é que Pôncio Pilatos caiu de paraquedas aqui? Pois bem, irmãos, para entender isso é necessário recuar um pouco na história, e isso é vital para nós entendermos a mensagem de João. Então, conto com a sua paciência para essa breve retrospectiva, para entendermos por que Pôncio Pilatos está aqui e não o tetrarca da Judeia, Arquelau. Recuemos um pouquinho no ano 586, quando Jerusalém foi tomada pelos caldeus.
Foram 70 anos de cativeiro. No interregno do cativeiro, a Babilônia cai nas mãos de um outro império, o Império Medo-Persa. E diz a Bíblia que este Império Medo-Persa também cai futuramente nas mãos de um outro império, o Império Greco-Macedônio. E com a morte precoce de Alexandre, porque o Império Greco-Macedônio espalha a cultura grega, a cultura helênica, uma língua universal, o grego. Mas com a morte dele, precocemente, aos 33 anos de idade, não tendo herdeiro para o trono, o grande Império Greco-Macedônio é dividido entre 4 generais. Israel ficou ora sob o comando dos Ptolomeus do Egito, período em que se fez a tradução do Velho Testamento para o grego, versão que nós chamamos de Septuaginta. Depois foi dominado pelos Seleucidas da Síria. Quando Antíoco IV, o rei Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, governava, ele profana o templo de Jerusalém, levantando altares pagãos no templo de Jerusalém, sacrificando porcos no altar do templo de Jerusalém. Isso provoca uma guerra, nós chamamos de guerra dos Macabeus. Quando Matatias Macabeus, com seu filho Judas Macabeu, declaram guerra, não suportando essa profanação, ganham essa guerra e livram Israel desse domínio estrangeiro. Porém, no ano 63 a.C., Pompeu conquistou o território de Israel, agrega-o ao Império Romano, e nomeia na época Antípater como rei sobre todo Israel. Com a morte de Antípater, fica mais fácil entendermos agora, o seu filho Herodes, chamado Herodes o Grande, ou Herodes I, recebe do imperador César Augusto o título de rei dos judeus, governando todo o território de Israel. Quando falamos em Herodes, às vezes fica um pouco confuso, porque a Bíblia fala de 4 Herodes. Tem o primeiro Herodes, é o Herodes o Grande, o pai desse time aqui do versículo 1. Foi ele quem mandou matar as crianças de Belém. O segundo Herodes é o que está aqui no verso 1 agora. Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia, foi quem mandou matar João Batista. O terceiro Herodes é o rei Agripa I. E ele não é tetrarca não, ele é rei mesmo, porque ele ajudou Calígula a ser imperador. Com o assassinato de Calígula, ele ajudou Cláudio a ser imperador e ganhou o título de rei dos judeus. Foi quem mandou matar o apóstolo Tiago. E foi devorado por vermes, por ordem de um anjo de Deus, por ação de um anjo de Deus. E o último Herodes, o quarto Herodes, é o Herodes Agripa II, está lá em Atos 26, que disse para Paulo em Cesareia assim: por pouco me persuades a me fazer um cristão. Pois bem, a pergunta é, quem foi esse Herodes o Grande? Nós estamos dando essa volta toda apenas para explicar por que tem aqui Pôncio Pilatos e não Arquelau. Herodes o Grande foi um grande homem no sentido de gestão pública. Tudo que havia de grande em Israel foi ele que fez. Por exemplo, foi ele que ampliou e embelezou o templo de Jerusalém, tornando tão belo ou mais belo do que o templo de Salomão. Foi ele quem construiu o porto de Cesareia, abrindo o comércio para o mundo e facilitando as viagens missionárias. Foi ele quem construiu a fortaleza de Massada, às margens do Mar Morto, para onde fugiram 1000 judeus quando Jerusalém foi tomada no ano 70. Foi ele quem construiu a fortaleza da Antônia, onde Jesus foi julgado por Pôncio Pilatos. Mas esse homem tinha um grande problema, ele tinha muito medo de perder o poder, ele era muito violento. Quando ele assumiu o governo, o primeiro ato de governo dele foi mandar matar mais da metade do sinédrio judaico, que era composto de 71 membros, para dizer, aqui quem manda sou eu. Para vocês terem uma ideia, esse homem casou-se 9 vezes, formando uma família disfuncional. A sua chamada esposa predileta era Mariana, da nobreza. E logo que ele se casa com Mariana, Alexandra, sua sogra, pediu para ele nomear o jovem Aristóbulo, de 17 anos, como sumo sacerdote. O sacerdote já estava corrompido. E ele nomeou. O menino foi bem, curiosamente, com ciúmes mandou matá-lo. A sogra, com medo dele, foge para o Egito, para as sombras de Cleópatra, e ele manda os seus emissários no Egito e mata a sua sogra.
e começa a matar os membros da família de Mariana, porque eram da nobreza, e ele tinha medo que eles conspirassem contra ele. O imperador César Augusto convoca Roma para lhe dar uma descompostura, e disse: é melhor ser filho de um porco do que ser filho de Herodes. Antes de viajar, porém, com medo de Mariana conspirar contra ele, assassinou a sua mulher, Mariana, a esposa preferida. Quando ele retorna de Roma, ele manda 2 dos seus filhos estudarem em Roma, e Salomé, a sua irmã, disse assim: quando os seus filhos voltarem, estarão mais aptos para governar do que você. Ele não teve dúvidas, estrangulou os 2 filhos. Quando ele estava doente, lá em Jericó, na instância que ele mesmo construíra, com medo de que seu filho primogênito tomasse posse do poder, mandou matar o seu filho primogênito. No dia da sua morte, ele disse para sua irmã Salomé o seguinte: você vai me prometer que no dia que eu morrer, na hora que eu morrer, você vai mandar matar pelo menos uma pessoa de cada família nobre de Israel, porque eu quero ter sangue e lágrimas no meu funeral. Por que estou lhes trazendo essa história toda? Primeiro, para explicar o versículo primeiro. Segundo, porque há um texto na Bíblia, pastor Cláudio, que eu não entendia. Desde criança na igreja, fazendo peças de Natal, escutando a história do Natal, ouvindo sermão sobre o Natal, eu não entendia Mateus capítulo 2. Está escrito lá que uns magos vieram do Oriente, chegaram em Jerusalém e fizeram uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E diz o texto que o rei Herodes se alarmou, e com ele se alarmou toda a cidade de Jerusalém. Como é que um rei se alarma com uma pergunta dessa? Como é que uma cidade inteira entra em pânico apenas com uma pergunta dessa? É porque Jerusalém sabia do que esse homem era capaz de fazer, sempre que na cabeça dele alguém se colocava no caminho dele com o propósito de ser rei no lugar dele. Foi por isso que ele mandou matar as crianças de Belém e arredores. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar nesta noite: é que os poderosos deste mundo também morrem. Louvado seja o Senhor. Só Jesus, o Rei dos Reis, jamais será apiado do poder. Com a morte dele, todo o território de Israel é dividido em 4 partes. Nós chamamos na Bíblia de tetrarquia. O tetrarca da Judéia, onde está Jerusalém, era Arquelau, está lá em Mateus 2:22. Só que o Arquelau não está aqui. E por que o Arquelau não está aqui? E por que no lugar do Arquelau está Pôncio Pilatos? É que o Arquelau foi tão mau, tão truculento, que os judeus não suportaram o governo dele. Clamaram por Roma: tira esse homem daqui, tira esse homem daqui, tira esse homem daqui. Notem que Israel era governado pela família herodiana, família Edomeia. Então Roma aproveita o momento, tira o Arquelau do poder e bota o pé dentro de Jerusalém, bota o pé dentro da Judéia e nomeia um governador romano no lugar de um tetrarca. Pôncio Pilatos não era o primeiro, era o 5º. Mas Roma agora está no coração de Israel, dominando através de um governador romano. A pergunta que eu faço a vocês é essa: se a política do império era sombria, como é que estava a política na província de Israel? Esse time aqui do versículo 1 era gente boa? Homens maus, perversos, sanguinários. Ou seja, quando João começa o seu ministério, o cenário político internacional era o pior possível, mas o cenário político da província era pior ainda. Bom, mas agora você pode fazer a seguinte colocação: bom, já que a política está muito ruim, quem sabe a religião seja o porto seguro do povo. Como é que estava a religião? Confira o versículo 2 comigo. Sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás. O que você percebeu de errado aqui? Tinham 2 sumos sacerdotes, só podia ter um. A religião estava corrompida. Para vocês terem uma ideia do ano
28 a.C., ao ano 14 depois de Cristo, 28 pessoas ocuparam esse cargo, comprado a peso de ouro. Na verdade, o Anás é o sogro, Caifás é o genro. O Anás já tinha sido deposto, mas ele era muito poderoso e nos bastidores quem mandava era ele. O Caifás era uma espécie de rainha da Inglaterra, era apenas a figura da fotografia, mas quem mandava era o sogro. Tanto é verdade que quando Jesus foi preso, quem interroga Jesus não é Caifás, é Anás. Mas quem dá a canetada para mandá-lo ao governador é Caifás. O sacerdócio estava corrompido também, a igreja estava corrompida também, a religião estava corrompida também. E você pergunta, tem esperança num cenário desse? Tem esperança? Agora, olhe para o cenário do mundo hoje. Ataques terroristas, uma nação invadindo outra nação, conflitos tribais, étnicos, religiosos, uma agenda global anticristã, um ataque frontal ao cristianismo. E você pergunta, tem esperança no cenário desse? E quando você olha e não vê saída, e não vê uma luz no fim do túnel, Deus é poderoso para entrar na história, mudar o placar do jogo, virar a mesa da história e criar um fato novo, que traz glória ao seu nome. Porque é nessa conjuntura que está escrito que veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Louvado seja Deus. A crise pode ser o ventre de onde Deus vai trazer um grande avivamento para a sua igreja. Preciso concordar que João Batista era um cara estranho, que se vestia de maneira estranha, que se alimentava de maneira estranha, que pregava num lugar estranho. Mas diz a Bíblia que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, e as multidões fluíram para ouvi-lo. Sabe o que significa isso? Não é o lugar que faz o homem, é o homem quem faz o lugar. Não importa se numa grande cidade, se numa pequena cidade, se numa região rural, se num templo moderno, se numa igrejinha de chão batido, se no deserto ou debaixo de uma árvore, se a palavra de Deus vier, as multidões vão se ajuntar para ouvir a palavra de Deus. Como é que foi o ministério dele? Versículo 3 diz que ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Isso não é uma informação, isso é uma agenda. João Batista não era um pregador portas para dentro, João Batista era um pregador portas para fora. Se nós quisermos impactar o mundo, nós teremos que ir lá fora onde as pessoas estão. Hoje nós queremos que as pessoas venham cá dentro onde nós estamos. Eles gastaram as solas dos sapatos, nós gastamos o assento dos bancos. Eles tinham uma agenda centrífuga, nós estamos querendo ter uma agenda centrípeta. Mas a pergunta é, o que é que esse homem prega? Porque tem 400 anos que ninguém prega. Nós chamamos isso de período interbíblico, ou de silêncio profético. Tinha templo, tinha música, tinha festa, tinha sacrifícios, mas não tinha palavra de Deus. Depois de 400 anos, João começa a pregar, e eu fico imaginando o pastor Cláudio, alguém dizendo para o João assim, ô João, esse povo está acostumado com Bíblia não, pega leve, vai devagar, prega um sermão mais palatável, um sermão mais politicamente correto. Só que João não era um profeta da conveniência, João era o arauto do Rei dos Reis, João não era um alfaiate do efêmero, João era o escultor do eterno. João não prega para agradar o auditório, ele prega para levá-lo ao arrependimento. Ele não prega para receber aplausos das pessoas, ele prega para que as pessoas sejam salvas. Mas alguém pode ainda perguntar, mas de onde que ele tirou esse sermão? Ele inventou essa mensagem? Ele criou essa mensagem? Ele é a origem dessa mensagem? E a resposta está no versículo 4. Conforme está escrito nas palavras do profeta Isaías. Isso é maravilhoso, irmãos, porque quando o primeiro pregador da era do neotestamentária se levanta para pregar, ele abre a Bíblia e prega a Bíblia.
Deus não tem nenhum compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso com a sua palavra. O que tem promessa de não voltar vazia não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. Então, se você for pregar, abra a Bíblia e pregue a Bíblia. Mas notem comigo, que João nos é apresentado aqui como engenheiro de trânsito do reino de Deus. Versículo de número 4, nos diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O que tem como pano de fundo aqui, é que naquele tempo, quando o imperador ou um rei ia visitar uma província longínqua, não tendo estradas adequadas para a comitiva real passar, ele mandava os seus engenheiros de trânsito abrir estradas, e o Império Romano foi muito importante nisso. Só que João não está falando de estrada, ele está falando do meu, do seu, do nosso coração. Preparar o caminho do Senhor, meus irmãos, é o que nós chamamos de avivamento. Avivamento. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quacis-Abanto, onde houve um grande avivamento nos idos de 1966, na África do Sul. Ali cegos viram, ali tetraplégicos andaram, ali mortos ressuscitaram, ali feiticeiros foram convertidos aos borbotões, ali um templo para 15 mil pessoas foi levantado numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro rumaram para lá, para ver e ouvir o que Deus estava fazendo. E nós fomos numa grande caravana, pastor Cláudio, e brasileiro é muito místico por natureza, e algumas pessoas me disseram assim: eu quero ver milagres diante dos meus olhos. Pasmem vocês, ficamos lá cerca de 10 dias, nem a palavra milagre nós ouvimos lá, mas nunca vi um ambiente tão encharcado pela presença de Deus, como naquele lugar. Então perguntamos ao pastor Eli Stign: o que é avivamento, pastor? Ele nos respondeu: avivamento é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. A igreja não agenda avivamento, a igreja não marca avivamento, a igreja não tem a agenda do Espírito Santo. O papel da igreja é preparar o caminho do Senhor, para que Ele se manifeste. E isso implica uma profunda reforma espiritual, conforme está escrito no versículo de número 5, todo vale será aterrado, todo monte outeiro vai ser nivelado, todo caminho torto vai ser retificado, todo caminho escabroso vai ser aplainado. Mas o que ele está falando? Do que ele está falando? O que é um vale? Senão uma depressão, um lugar sombrio, escuro, talvez retratando as cavernas da alma, as gavetas secretas do coração. Enquanto isso não for tratado, as chuvas do avivamento serão retidas. O que é um monte outeiro, senão soberba, altivez espiritual, arrogância, espírito farisaico, olhar o outro de cima para baixo, considerar-se superior aos outros. Onde tem soberba, o Senhor resiste. O que é caminho torto, senão vida dupla, hipocrisia, teatro, espiritualidade cênica? Enquanto as máscaras não caírem, o avivamento não chega. O que é caminho escabroso? É caminho fora do lugar. Enquanto a nossa vida não for alinhada com a verdade de Deus, as chuvas do avivamento serão retidas. Notem vocês que a reforma precede ao avivamento, porque é depois da reforma que o versículo 6 nos aponta o caminho do avivamento: e toda a carne verá a salvação de Deus. Bom, mas você pode perguntar ainda o texto seguinte: quem estava lá no deserto ouvindo João Batista? Confira comigo. O versículo 7 e o versículo 10 diz aí que tinham multidões. Notem o plural, multidões. E quando você vai entender multidões, é porque Mateus 3
Marcos 1 e Lucas 3 diz que toda a circunvizinhança do Jordão, toda a província da Judéia e toda Jerusalém estava no deserto. Mas que tinha mais. Dá uma olhadinha no versículo 12. Os cobradores de impostos estavam lá, os publicanos. Dá uma olhadinha no versículo 14. Estavam lá também os soldados. Por que eu estou querendo trazer isso aqui à tona? Eu acho que todos nós nos interessamos pelo crescimento da igreja. E hoje acontece alguma coisa muito curiosa em alguns lugares, é que muita gente às vezes vai para o seminário e ele termina o seminário e não está muito empolgado com o pastorado, ele está querendo continuar a sua carreira acadêmica. E aí ele já aproveita o ensejo e sai do seminário para se matricular num mestrado. E aí ele termina o mestrado, para não perder o pulo, já se matricula num doutorado. E aí, para não perder a boca, já se matricula num pós-doc. E aí ele vira um especialista. Especialista em plantação de igreja. Ele nunca plantou um ponto de pregação, mas é especialista em plantação de igreja. Especialista em crescimento de igreja. Ele nunca atravessou a rua para falar de Jesus para o vizinho, mas ele é especialista em crescimento de igreja. E esses especialistas dizem assim: você quer plantar uma igreja relevante? Você tem que plantar uma igreja homogênea. Explico. Bom, eu quero plantar uma igreja para alcançar a classe rica da cidade, porque quero ter gente com dinheiro para fazer grandes investimentos no reino. Então eu vou plantar uma igreja onde? Bom, vou plantar uma igreja então do lado de um grande condomínio de alto padrão. Ou se não, eu vou plantar uma igreja para alcançar a classe intelectual da cidade. Eu quero gente formadora de opinião, eu quero gente aqui que tem a capacidade de influenciar intelectualmente a cidade. Bom, então eu vou plantar uma igreja onde? Vou plantar a igreja do lado de um grande centro universitário. Ou se não, eu não vou fazer nada disso não, eu vou fazer uma opção pelos pobres. Eu vou para o bairro mais carente da cidade. Quando eu olho a Bíblia, irmãos, eu não vejo nada disso. Nada disso. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o homem mais rico da cidade se assenta do lado do homem mais pobre da cidade e eles são rigorosamente iguais. A igreja de Deus é o único lugar do mundo onde o maior empresário da cidade, sendo um diácono da igreja, carrega a cadeira nas costas para o pedreiro sentar e sentar com honra. Na igreja de Deus não se olha a conta bancária, não se olha os diplomas da parede, não se olha a cor da pele. Na igreja de Deus somos todos rigorosamente iguais. Louvado seja o Senhor. Bom, mas você pode fazer uma outra pergunta ao texto. Quais são as grandes ênfases da pregação de João Batista? Pregação de avivamento. Quais são as ênfases? Em primeiro lugar, confira comigo o versículo 7. João Batista alerta sobre o perigo mortal da hipocrisia. Olha aí, versículo 7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras! E eu fico escandalizado com João Batista. É muita acidez na voz, não? Muito tóxica essa palavra. Por favor, não repita esse modelo na igreja. Eu fico imaginando o pastor Cláudio, com a doçura que ele tem, chegar domingo aqui e fazer a seguinte saudação: raça de víboras, por que vocês vieram aqui hoje? Não vai dar certo, não vai combinar. Por que ele está falando isso? Preste atenção nisso. Você só consegue interpretar Lucas 3,7 à luz de Mateus 3,7. O que tem lá em Mateus 3,7, que é texto paralelo desse, que não está aqui? Lá em Mateus 3,7 diz que quando João vê as multidões vindo, ele vê muitos fariseus e saduceus. Então ele diz: raça de víboras. Até hoje, quando você está lendo a sua Bíblia, não dá uma espécie de urticária quando você começa a ler sobre os fariseus, não.
Pensa num time complicado, que viveu com lupa, observando os pecados dos outros, mas não enxergava os seus próprios. O problema é que os fariseus não foram sempre assim, não. Como eles surgiram? Quando eles surgiram? Para que eles surgiram? Eles surgiram, meus irmãos, nesse período interbíblico, exatamente para combater o chamado helenismo, a influência da cultura grega, do pensamento grego, no meio do povo de Deus. Os fariseus surgiram como um movimento de reforma e reavivamento. Mas com o tempo eles se perderam, mantiveram a forma, mas perderam a essência, tornaram-se hipócritas, sepulcros caiados. E os saduceus? Os saduceus também surgiram para resistir à cultura grega. Eles eram da elite, mas eles sucumbiram rapidamente à cultura grega. Para vocês terem uma ideia, os saduceus não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em todo o Velho Testamento, só no Pentateuco. Por quê? Por causa da influência grega. Tornaram-se colaboracionistas de Roma, ganharam em troca a mina de ouro da religião judaica, que era a exploração do templo. Tudo acontecia no templo, as festas, caravanas do mundo inteiro vinham para Jerusalém, a população quintuplicava. Agora notem isso, nenhum adorador podia chegar em Jerusalém com moeda estrangeira, para comprar um cordeiro, uma pomba, uma rola. Tinha que fazer a troca da moeda, e não podia fazer fora, tinha que fazer lá na praça do templo, por taxas abusivas, para os saduceus embolsarem a grana. Nenhum adorador podia trazer de casa um cordeiro, nem uma pomba, nem uma rola, tinha que comprar lá na praça do templo, por preços abusivos. A praça do templo era formada de currais de ovelhas, de gaiolas, de pombas e de rolas. Foi por isso que Jesus pegou o chicote, virou as mesas dos cambistas, soltou as aves, abriu o curral das ovelhas, diz: vocês transformaram a casa do meu pai, casa de oração, em covil de salteadores. Covil é o lugar que um ladrão rouba e foge para lá para se esconder. Esse time está lá, vindo no meio da multidão. João Batista diz: raça de víboras. Por que ele disse isso? Porque a hipocrisia é pior do que o veneno das víboras. Quem botou o veneno das víboras nas víboras foi o próprio Deus, mas quem bota hipocrisia no coração é o diabo. Segundo lugar, segunda ênfase, João Batista alerta-se o perigo real do inferno. Olha o versículo 7. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E eu fico escandalizado de novo. Ô irmãos, tem 400 anos que ninguém prega. Tem tanta coisa boa na Bíblia para pregar. O amor de Deus, a graça de Deus, a fidelidade de Deus. O cara vai me pregar o primeiro sermão sobre o inferno. Eu posso até garantir a vocês uma coisa: nenhum pregador, depois de pregar um sermão sobre o inferno, vai receber um tapinha nas costas, depois do culto, dizendo assim: pastor, que sermãozaço que o senhor pregou hoje. Estou indo para casa até mais aliviado hoje. Dá ibope não, não dá ibope. Mas é melhor ouvir sobre o inferno do que ir para o inferno. A terceira ênfase de João Batista num sermão de avivamento, irmãos, é alertar sobre o perigo do falso arrependimento. Olha o versículo 8. Produzir, pois, frutos dignos do arrependimento. Não é arrependimento e novamente arrependimento, é arrependimento e frutos dignos de arrependimento. Por que é importante ressaltar isso aqui? Porque floresce no Brasil, irmãos, uma falsa doutrina, uma falsa teologia, chamada de hipergraça, que justifica o pecado e não o pecador, que diz para as pessoas: venha como você está e permaneça como você quiser. Nós somos uma igreja inclusiva, aqui vale tudo, aqui ninguém vai mexer com você, aqui você escolhe o jeito que você quer viver. Só que isso não é graça, isso é desgraça, isso leva a pessoa para o inferno. O Evangelho transforma o caráter, o Evangelho transforma a vida, o Evangelho transforma a família, o Evangelho transforma a sociedade.
A quarta ênfase, meus irmãos, de uma mensagem de avivamento, é alertar para o perigo de uma falsa confiança religiosa. Olha o versículo 8 ainda. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é que o auditório de João Batista está dando uma carteirada nele. É conhecida a palavra carteirada aqui, né? Sabe o que eles estão falando para João? Alto lá, João, você sabe com quem você está falando? Nós temos pedigree. Nós temos o sangue de Abraão correndo em nossas veias, pega leve com a gente. Só que o verdadeiro filho de Abraão não é aquele que tem o sangue de Abraão correndo em as suas veias, é quem tem a fé de Abraão habitando em seu coração. Onde está a sua confiança? Eu gosto muito de fazer perguntas. E às vezes eu faço esse tipo de pergunta. E aí, meu irmão, você está firme na sua salvação em Jesus? Você está seguro? Eu falo, mas é claro, pastor. Meu pai é o pastor da igreja. Que baita de segurança, não? Coisa extraordinária. Tem outros que são mais sofisticados. Você está seguro da sua salvação, meu irmão? O cara responde assim, claro, eu sou calvinista desde o berço. Sou arminiano. Bom, você pode ser filho de pastor, você pode ser calvinista, você pode ser arminiano, mas quem salva você é Jesus. Cuidado para você não estar confiando numa base que não é a verdade de Deus. Não é a estrutura teológica que salva você, quem salva você é Jesus. Último lugar, última ênfase de um sermão de avivamento. João Batista alerta sobre o perigo de uma vida infrutífera. Olha o versículo 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Não escuta o que ele fala. Veja o fruto que ele produz. Bom, a pergunta é esta. Esse tipo de sermão dá resultado? Produz efeito? Vamos ver. Versículos 10 e 11. Vamos ver o primeiro resultado. Então as multidões o interrogavam dizendo, que havemos pois de fazer? Respondeu-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Notinha de rodapé aqui. Em tempos de avivamento, irmãos, o apelo não parte do pregador para o auditório, mas do auditório para o pregador. João está pregando, e os ouvintes que já estão respondendo o sermão dele. Foi assim no Pentecoste também, Pedro estava pregando, e o auditório disse, o que vão fazer? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E esta promessa não é apenas para vós, é para os vossos filhos, para aqueles que ainda estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. As multidões estão perguntando, ô João, o que vão fazer com o seu sermão, João? Ele respondeu, quem tiver 2 túnicas, dê uma para quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele é generoso. Não combina crente mão de vaca, pão duro, suvina, avarento. Crente tem um coração aberto, crente tem o bolso aberto, crente tem as mãos abertas, crente tem a casa aberta, crente é generoso. Agora preste atenção, generosidade não é arrependimento. Ninguém vai para o céu porque dá comida e roupa para as pessoas. Generosidade é a evidência do verdadeiro arrependimento e não um substituto do verdadeiro arrependimento. Segunda ênfase, ou segunda resposta, segundo resultado, olha comigo os versos 12 e 13. Vieram os publicanos, os cobradores de impostos. E agora eu estou falando de Receita Federal. Estou falando do leão. Está de olho em você. Naquela época, Roma não tinha toda a estrutura para recolher tributos como nós temos hoje. Então o que Roma fazia? Uma concessão, para que alguém arrecadasse os tributos daquela região, com o compromisso de repassar aos cofres de Roma um valor devido, mas Roma não estava nem aí se essa pessoa cobrasse muito mais, para embolsar o resto da grana.
Os publicanos eram a raça mais odiada de Israel, porque eles exploravam as pessoas. Eles extraíam o último centavo do bolso das pessoas. Eles se enriqueciam de maneira ilícita. E esse time está lá escutando João. E veja vocês que eles são mais um pouquinho polidos, rasgam um pouquinho de seda, porque eles se dirigem a Jesus assim: mestre, isso aí é rasgação de seda. Mestre, e nós? Vamos fazer o que com o seu sermão? João respondeu assim: não cobreis mais do que o estipulado. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Vê se ele não passa a perna nos outros. Vê se ele não cria mecanismos espertos para engrossar o salário. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é dinheiro limpo. Veja se ele não entra em mecanismos desonestos para se enriquecer. Veja se a vida financeira dele está acontecendo na luz. Veja se ele é confiável. Meus irmãos, eu tenho rodado por aí, todos os estados brasileiros, já preguei mais de 1.500 igrejas das mais diversas denominações. Já preguei em igrejas ultra-ortodoxas. Eu costumo brincar, pastor Cláudio, com a igreja ultra-ortodoxa. Se uma mosca voar na hora do culto, você escuta. Você olha para as pessoas, você não sabe se ela está gostando, se ela não está gostando, ela não demonstra nenhuma reação, nem os olhos mexem. Dá um desespero às vezes. Mas já preguei em igrejas ultra-pentecostais, o barulho é tão grande, tão grande, tão grande, calma, gente. Às vezes o cara está indo para o inferno, aleluia. Não, não é aleluia agora, calma. E a sensação que eu tenho é que a igreja brasileira está precisando de um choque ético. Tem muita gente enrolada. Tem muita gente dando cheque sem fundo. Tem muita gente assumindo dívida que sabe que não vai pagar. O evangelho transforma o caráter, a vida, o bolso. Mas tem um terceiro resultado. Vamos dar uma olhadinha no versículo 14. Os soldados estão lá, os soldados romanos, com o revólver 38 na cintura. E perguntando: ô João, e nós? Vamos fazer o quê com o seu sermão? João responde assim: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, contentai-vos com o vosso soldo. Do que João está falando? A ninguém maltrateis. Preste atenção nisso, irmãos. Qualquer pessoa, seja uma autoridade civil, militar, política, religiosa, do alto da sua liderança, tem que ter muito cuidado para não machucar pessoas que estão debaixo delas, sob a liderança delas. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Quanto maior você for, mais você deve servir. Então não use da liderança que você tem para machucar as pessoas, para humilhar as pessoas. Não maltrate ninguém. Não deis denúncia falsa. Do que ele está falando? É que os soldados romanos estavam mancomunados com os cobradores de impostos para receber propina, para embolsar. Então eu vou ilustrar. Como é que é o seu nome, filho? Você de camisa azul? André. Me permita usar o seu exemplo. Imagine você que o cobrador de imposto chegasse na casa do André e dizer o seguinte: André, eu vim te comunicar que você vai pagar tanto de imposto esse ano. O André dava um suspiro desesperador e disse: eu não posso pagar isso tudo. Se eu for pagar esse tanto de imposto esse ano, a minha família vai passar necessidade. O cobrador de imposto disse: pois é, André, esse então você vai pagar. Não discutia, não ia embora. Entrava o soldado romano, com 38 na cintura. André, eu vim te avisar que você vai pagar esse tanto de imposto esse ano. Eu não posso pagar isso tudo esse ano. Ou você paga ou eu te denuncio. Você denunciar para um soldado romano é botar a cabeça a prêmio. Parte dessa grana ia para o bolso do soldado. João Batista diz o seguinte:
contente com o seu salário. Você quer saber se o cara é crente mesmo? Veja se ele não faz falcatrua, política subterrânea, dos bastidores escuros da corrupção. Veja se ele não faz negociata para fechar um acordo, fechar um contrato. Veja se ele não abre mão da sua consciência na hora de fechar um negócio para ter lucro. Veja se ele não faz jogo de cintura para receber propina. Veja se o dinheiro que cai na conta dele é limpo. Irmãos, eu sei que essas coisas não acontecem mais no Brasil, mas nunca é demais alertar. Pastor, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Sabe o que João estava pregando? Versículo 18, ele está pregando o Evangelho. O Evangelho. Bom, dito isto, eu quero terminar falando 3 coisas do pregador. A primeira coisa do pregador está aí no versículo 15 e 16. Eu queria muito que você prestasse máxima atenção no versículo 15. Estando o povo é um resumo, é um sinônimo das multidões, né? Do versículo 7 e 10. O povo, estando o povo na expectativa e discorrendo, preste atenção, todos, não a maioria, discorrendo todos no seu íntimo, a respeito de João, se não seria ele porventura o próprio Cristo. Disse João a todos, já que a cogitação é de todos, ele responde a todos. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas um que é mais poderoso que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Vamos entender isso aqui. As multidões estão vindo de todo lado. De repente, todos começam a pensar assim: gente, você quer saber de uma coisa? Esse João aí, ele não é precursor do Messias, é nada. Ele é o próprio Messias. É ele, não pode ser outro. Ninguém tem o melhor perfil para Messias que ele. Tem que ser ele, é ele mesmo. Preste atenção nisso. Todos os votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados a João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto em nulo. Todos pensaram a mesma coisa. Só que esse pensamento de todos, sem exceção, se transforma numa pergunta que vai beijar os ouvidos de João Batista com aquela voz sedosa do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí. Olha a isca venenosa aí. Se João tivesse engolido a isca venenosa, ele teria dado uma coçada na cabeça. Bom, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém levou tanta gente para um deserto como eu. Se eu me declarar Messias aqui, já que tantos se declararam, o povo já tem do meu lado. Não, ele não engoliu a isca venenosa, não. Eu fui categórico, eu não sou Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas um amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou sequer digno de curvar, desatar as correias das suas sandálias. Convém que ele cresça e que eu diminua. Este homem entende uma coisa: toda a glória dada ao homem é glória vazia, é vanglória, é idolatria, é abominação para Deus, porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória. Essa é a convicção deste homem. Segunda coisa que eu quero destacar do pregador: ele tem plena consciência da sua limitação. Olha o versículo 16. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Me permita dizer isso. Quantos anos tem esta igreja, pastor? 150 anos, que coisa maravilhosa, 1 século e meio, pregando o Evangelho. Meus irmãos, quantos homens de Deus já assumiram o púlpito desta igreja em 150 anos? Homens ilustres. Temos um nobre, um príncipe atualmente, e se Jesus não voltar antes, outros virão. Mas todos eles, os que já foram, os que estão e os que hão de vir,
todos, literalmente todos, sem exceção, todos nós somos rigorosamente limitados. O pregador só pode falar aos ouvidos. Só o Espírito Santo pode falar ao coração. Não importa como um pastor batiza, se por aspersão, se por efusão, se por imersão, o pastor só pode lidar com o símbolo, com a água. Só Jesus pode batizar com o Espírito Santo e com fogo. O pastor pode pegar os elementos da ceia, partir o pão, distribuir o vinho, mas ele não pode tornar isso eficaz ao coração das pessoas. Nós somos o quê? Limitados. Então, baixa a bola, por favor, viu? Baixa a bola. Finalmente eu termino aqui. Terceiro lugar, o pregador é corajoso. Olha os versículos 19 e 20 comigo. Mas Herodes o tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por causa de todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todos a de lançar João no cárcere. Vamos entender isso aqui. Eu disse para vocês lá no começo, que o pai dele, Herodes o Grande, tinha se casado 9 vezes, formando uma família disfuncional. Dos muitos filhos que ele teve, 4 deles ocuparam o poder político. Arquelau, tetrarca da Judeia, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, Filipe, Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene. Mas ele tinha muitos outros filhos. Um deles era Filipe I, porque esse aqui é o Filipe II, morava em Roma. Um dia o Herodes Antipas vai a Roma fazer uma visita para o seu irmão, e ele se engraça com a sua cunhada, Herodias, que era filha de Aristóbulo, que também era filho de Herodes o Grande, ou seja, Herodias não era só cunhada de Herodes Antipas, era também sua sobrinha, de tal maneira que o pecado dele não foi só de adultério, foi também de incesto. Herodes Antipas era casado com a filha do rei Aretas, dos nabateus, que conquistaram Petra, território de Edom. Herodias disse assim para ele: se você me prometer divorciar-se da filha do rei Aretas, eu largo o seu irmão e vou com você para Galileia, você é sua mulher. Herodes topou. Agora preste atenção na cena. Um dia, o Herodes desembarca com Herodias a tiracolo, lá na Galileia, e o João, que era cara de leão, não tinha medo de ninguém, botou o dedo na cara dele e disse: não tinha listo possuir a mulher do teu irmão. Ele sabia que estava mexendo num vespeiro, num ninho de cobras. Sabia que seria odiado por isso, e foi. Aliás, foi preso. Preso aonde? Na masmorra de Maquerós. Sabe onde fica Maquerós? Do lado do Mar Morto. 45 a 50 graus todo dia. Se você está pensando que Recife está quente, isso é refresco. O Herodes até gostava de ouvir João Batista, sabia? Quando ele ia ouvir João Batista, sabe de que assunto João Batista tratava com ele? Juízo final. E o cara ficava mais desesperado ainda. Um dia teve uma festa de aniversário do Herodes. Seus amigos, seus convidados, estavam todos chapados, bêbados. Quando entra a filha de Herodias dançando desenvoltamente, e ele, tomado de emoção etílica, assina um cheque em branco e dá para a menina, dizendo o seguinte: você pode pedir o que você quiser, que eu vou lhe dar. A menina, tão maligna quanto a mãe, procurou a mãe e disse: mamãe, o que é que eu peço? Herodias disse: peça a cabeça de João Batista numa bandeja. Agora preste atenção, sai o carrasco lá da Galileia, vai lá no Mar Morto, tira João Batista da cadeia, bota a cabeça dele num cepo, e a espada tosa a cabeça dele. E agora, o carrasco vem trazendo aquela cabeça ensanguentada, como bolo da profanação, para a festa da iniquidade. E você sai dessa cena horrorizado, chocado, perplexo, diz: meu Deus, que tragédia, que final infeliz. Você fica
silencioso, totalmente chocado com a cena. Só que João Batista não pensava assim. João Batista entendia que é melhor você estar preso com a consciência livre do que você estar livre com a consciência presa. João Batista entendia que é melhor você perder a cabeça com honra do que viver com desonra. João Batista entendia que o que importa não é como um homem morre, mas é como ele ressuscita. Eu pergunto a vocês, que pai, que mãe hoje põe o nome num filho de Herodes? Só um louco, um desavisado. Inspira, motiva, encoraja, entusiasma, ensinando-nos que se vivemos para o Senhor vivemos, se morremos para o Senhor morremos, quer pois vivamos, quer pois morramos, nós somos do Senhor. Ensinando-nos que se o ideal é maior do que a vida, então vale a pena dar a vida